Em nome de Jesus. Os irmãos não quiseram viajar, não? Viajar é bom, né, irmãos? Se os irmãos forem, nos convidem. Amém? Principalmente se for para a praia, como o pastor está falando. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Os irmãos acharam? Vamos ler o verso 8. Só eu que não achei. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos repetir essa palavra, verdadeiro. Tudo o que é honesto, vamos repetir, honesto ou responsável. Tudo que é justo. Vamos lá? Justo. Tudo que é puro, vamos repetir, puro. Tudo o que é amável, vamos repetir, amável. Tudo que é de boa fama. Boa fama. Se há alguma virtude ou excelência, e se há algum louvor, o que é para fazer? Nisso pensar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu vendo um jornal, um telejornal, eu assisti uma reportagem que vai passar hoje. Depois que sair daqui, esses irmãos não vejam não. Eu fiquei um pouco preocupado. Eu fiquei um pouco até atônito com a reportagem. E o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Os irmãos já viram isso? O mundo jaz no maligno. O que quer dizer o mundo jaz no maligno? O mundo está morto. Jaz quer dizer está morto. O mundo está no maligno. O maligno, o diabo, ele tem prendido o mundo. O diabo tem colocado o que o mundo tem que pensar. Amém. E eu estava vendo essa reportagem e eu falei, eu vou até o fim, mas eu estava só anunciando que hoje à noite ia falar sobre isso. É um programa de televisão que tem aí, que as pessoas passam, não sei se 1 mês, 2 meses, lá num lugar, numa roça, vamos dizer assim. Eu acho que é numa roça, ou é numa fazenda, não sei, que eles vão, e ali as pessoas vão para lá. Quantos dias que ela passa lá? Alguém sabe aqui? Mais de mês, né? 60 dias está falando aqui. Não é porque o irmão assiste não, né? É porque é bem informado, né? É porque o irmão é bem informado. Não é porque ele assiste, viu, irmão? Ele só nos deu uma informação boa. 60 dias. E ali vão pessoas de todos os tipos de pessoas, né? E aí o repórter falando assim, o assunto que está mais sendo falado lá, não vou falar o nome do lugar não, lá é esse. Qual que era o assunto? Uma traição. Uma mulher que traiu, uma mulher casada, foi para lá com o intuito de talvez ganhar dinheiro ou fama, né? Com certeza foi essas duas coisas que ela foi atrás. Dinheiro e fama é o que move o homem, né? É o que tem movido muitas pessoas por aí.
E os repórteres, eles estão dando uma ênfase tão grande, como se isso fosse uma coisa boa, coisa maravilhosa, né? Nossa, fulano vai falar pela primeira vez a respeito de sua traição com seu esposo. Não percam, logo mais, no domingo à noite e tal, no programa. Não percam. Faz um alvoroço como se estivesse acontecendo um jogo de futebol. É final do campeonato, né? Não perca. Ela vai falar pela primeira vez aqui a respeito da traição. Aí aparece lá o cidadão, coitado, do esposo dela, que não está no local, que não foi para lá, sendo entrevistado, mostrando, não, ela me ama e tal, olha aqui, ela me deixou uma carta de amor, ela foi, e não sei o que, não sei o que aconteceu. Eles não deram detalhes não, vai falar hoje à noite, viu, irmãos? E aí, a moça que está lá no local, presa lá 60 dias, foi justificar o porquê da traição. Ela disse, não, é porque a gente de repente começou a ter afinidade com o outro e tal, e estamos aí, pronto. Qual que é o problema, né? O que tem de mais? E todo mundo aplaude. Todo mundo não, essa igreja aqui não aplaude, não, hein? Mas o mundo, eu disse o mundo aplaude. Mas nós não somos do mundo. Meus irmãos, eu comecei a pensar naquilo e mostra uma cena muito forte dessa moça com outra pessoa traindo seu esposo. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. O que o diabo está fazendo dentro das casas? Não é lá na fazenda, não é lá. É dentro da casa daquelas pessoas que clicam naquele canal 4, clicam naquele canal e ficam lá. Irmãos, a televisão é uma porta de entrada, tanto para o bem quanto para o mal. Se você liga a sua televisão no canal, que eu não sei se tem, acho que tem mais ou menos, os canais aí que são evangélicos, você vai receber bênçãos. Agora, se você está vendo ali um filme de pornografia, porque aquilo ali pelo menos a parte que o jornal mostrou não sei o resto, não sei se é 100% pornografia ou se é só lá um pouquinho e tal. Mas o que veio na minha mente quando eu comecei a olhar aquilo ali e ver essa reportagem, que passaram a semana, desde segunda-feira que eu escuto isso nos telejornais desse canal. Não perca domingo e tal. Nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, eles estavam armando para que isso acontecesse. E aconteceu. Está lá o cidadão na cidade lá que não foi, o esposo, chorando. E a mulher lá, tá bom demais aqui e tal. Tá bom, pecado. Irmãos, por isso que eu comecei a pensar nisso aqui. A nossa vida, está aqui o Anderson, que já foi numa guerra, já participou de uma guerra, tá, irmão? Mais ou menos, né? Uma guerra. Missão de paz. Uma missão de paz. Mas eu me lembrei dele porque lá tinha muitas minas, não tinha? Muitas minas. Como que a pessoa anda, Anderson? Você poderia fazer aqui na nossa frente aqui, como que a pessoa faz para ver se tem uma mina para que ela não se exploda? Não, lá é o seguinte, lá já tem, não precisa ir na frente, porque lá devido às Nações Unidas, já fazer parte há muito tempo lá lá da Angola lá, aí já tem uns lugares onde você pode andar, onde você não pode andar. Tudo marcado. Já tem assim, onde tem mina, tem aquelas fitas que proibiram. Então sabe? Os campos minados, que existiu guerra lá e agora não tem mais guerra, então a ONU colocou exércitos de todas as nações lá. Uma vez ou outra vai uma nação com missão de paz, né? Para impedir que haja uma guerra civil lá dentro, não é isso, Anderson? Isso. Então lá existem os campos minados que já estão detectados. Olha, não pode andar por ali. E quando você for sair do local, você tem que andar com aquele aparelho para ver. Então existe um aparelho detector do metal. Os irmãos sabem o que eu estou falando? Uma mina, aquela mina que tem explosivo, se a pessoa pisar, ela tem que ficar lá a vida inteira pisada.
né? Enquanto você viver, você tem que continuar pisado. Você faz a sua casa ali, você não sai mais para lugar nenhum, fica pisado. Porque se você soltar o pé, já era. O mínimo que pode acontecer é a pessoa ficar sem uma perna. O mínimo, né? Se houver um milagre. Depende da mina. Depende tem mina que vira até tanque de guerra. Olha, tem mina que pode tombar um tanque de guerra. Tanto que é perigoso. Irmãos, quantos aqui acreditam que nós, a igreja do Senhor, está vivendo em uma guerra? Quantos acreditam? Levante suas mãos. Irmãos, se você não acredita, se você não sabia, eu quero te dar uma notícia. Uma notícia urgente. Você está numa guerra. Uma guerra muito mais perigosa do que essa lá da Angola. E você tem que saber onde você pisa. Você tem que saber onde você está andando. Cuidado. Essa é a minha palavra de hoje. Cuidado. Cuidado onde você coloca o seu pé. Cuidado onde você põe a sua mão. Lembra daquela musiquinha? Você que é crente há mais tempo, você que foi criado na igreja, que cantava assim, ó: cuidado, boquinha do que fala, cuidado, aí pezinho onde pisa, né? Lembra? Cuidado, mãozinha do que pega, cuidado, olhinho do que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, aí tudo no que pega, no que olha. Cuidado, ouvido, que você está ouvindo. Boquinha, cuidado com o que você fala. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos numa guerra. E a nossa guerra não é uma guerra natural, é uma guerra espiritual. Mas o diabo, através do natural, ele vai tentar te atacar. Tanto você quanto eu. E cuidado o olhinho com o que você vê. Cuidado onde você tem aplicado o seu olho, onde você tem colocado o seu olho. Por quê? Porque o olho é uma porta de entrada. O diabo pode entrar numa vida, numa pessoa, através da visão, através do que você está vendo. Se você está permitindo que dentro da sua casa entre um casal de atores pornográficos e façam relações sexuais na sua sala, cuidado. Você pode falar: não, mas isso não tem acontecido. Eu vejo só na televisão. Meus irmãos, a televisão, quando você clica, a cena está dentro da sua casa. A sua mente está sendo condicionada àquilo. Você está aprendendo que é daquela forma. Mesmo que você rejeite no momento, mesmo que você não concorde durante um momento, mas haverá um momento em que vai ter uma necessidade de uma decisão. E de tanto você ter visto uma cena, você vai agir de acordo. Cuidado. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. E outra coisa, minha esposa está lembrando que tem pessoas que são curadas através de um programa de televisão. Já viu isso? Tem aqueles pastores que falam assim: coloca um copo de água aí na televisão. Você crendo ou não, mas depende da fé de cada um. Aí ele vai: agora beba. Aí você, e é curado. Se você recebe o bem, você pode receber o mal também. Cuidado. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: quanto ao mais. Nós vamos voltar lá porque ele disse quanto ao mais. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Vamos repetir essa palavra: verdadeiro? Verdadeiro. Tudo que é honesto ou respeitável. Repita, por favor. Tudo que é justo. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude. Se há alguma virtude. Se há algum louvor. Se há algum louvor. Nisso pensar. Em que eu tenho que aplicar a minha mente? Aonde que eu tenho que colocar os meus pensamentos? Aonde que eu tenho que deixar a minha mente plantada? Eu quero te falar uma coisa: não é na fazenda. Pode ser na fazenda do Vadinho. Lá você pode pôr a sua mente pescando, né, Francisco? Lá.
Aí eu tenho certeza que lá você não vai ter nenhum mal. Mas cuidado, não é todas as fazendas que você pode aplicar a sua mente, o seu tempo. Cuidado. Cuidado com a fazenda que você tem visto por aí. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que eu devo ocupar a minha mente com aquilo que é verdadeiro. Aquilo que você tem colocado na sua mente é verdadeiro? Pergunte-se para você mesmo. Ou é uma farsa? É verdade ou é uma manipulação para conquistar a audiência, para conquistar a sua atenção? É verdade aquilo ali? Então, se for, meu irmão, continue, que você vai ser abençoado. Continue. É respeitável? Irmãos, tudo que você e eu, tudo que nós formos ver, todos os lugares que nós formos, se nós pegarmos essas 8 palavras que está referindo aqui nesse versículo 8, e nós começarmos a pensar dessa forma, estou assistindo um programa de TV, eu me pergunto, é verdadeiro? Se passou, você já passa para a próxima pergunta. Qual que é a próxima? É respeitável? Eu, a minha esposa e os meus filhos podemos nos assentar diante deste programa e podemos assistir? Os meus filhos vão ser influenciados para o bem ou para o mal? Aí, se isso passar no teste, se for o R.R. Soares, aí eu continuo, faço outra pergunta. Tudo o que é justo é justo. Esse programa tem justiça. O que está passando nesse programa? Eu estou vendo aqui que o rico está levando vantagem acima do pobre, que o rico está pagando para que o culpado seja inocentado e o inocente seja culpado. É justo? Vamos para a próxima pergunta. Tudo o que é puro, existe pureza nessas coisas. Aí eu posso assistir, minha família, meus filhos, minhas crianças podem ver. Aí nós já vamos para a próxima pergunta. É amável? Nossa, como é amável. Que pureza. É de boa fama? É de boa fama? Ou quando as pessoas comentam, existe algo que está difamando aquele ali? Uma traição é de boa fama? Não é. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas que assistem tais programas torcem, vibram, se alegram, festejam, aplaudem essas coisas. Estão vendo, sabem que a pessoa ali que está é casada e sabe que aquele ato é um adultério, é reprovado tanto pela sociedade quanto por Deus, e ainda se está lá, nossa, está com os olhos atentos, estão absorvendo. Existe demônio lá por trás daquela cena, o demônio da sensualidade, que está manipulando, que está sendo impregnado nos olhos daquelas pessoas que estão vendo, e ela começa a sentir algo, e depois ela vai desejar aquela mesma coisa. Não é de boa fama, é excelente, tem alguma virtude. O apóstolo Paulo diz: aquele que deseja ser um pastor, um líder na casa do Senhor, excelente coisa está desejando. Então é nisso que nós devemos pensar. É excelente. Outra coisa, existe algum louvor nisso aí? Deus está sendo louvado neste lugar? Este povo aí estão reunidos para louvar ao Senhor? Então é nisso aqui que eu vou ocupar a minha mente. Amém, meus irmãos? É o que a palavra diz, e nisso pensai. Então vamos pensar nessas coisas. Volta a página da sua Bíblia aí, uma página, capítulo 3, verso 1.
Deus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Não me aborreço de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu já falei sobre isso aqui antes. Já falei. E alguém pode pensar assim, de novo, vai falar de novo sobre isso. Vou falar de novo. Porque é segurança para vocês. É segurança para mim mesmo. Eu não estou dizendo que você que está olhando para mim está vendo isso. Eu não estou dizendo que lá na sua casa isso está acontecendo. A segurança também é uma prevenção. Ela vem através da prevenção. Como o Anderson foi para Angola para prevenir a guerra em missão de paz, nós podemos fazer isso como prevenção. A palavra de Deus está vindo antes. Jesus, de vez em quando ele falava para os discípulos: eu me alegro porque eu estou falando isso para vocês antes que aconteça. Antes. Amém, meus irmãos? Então, o apóstolo Paulo diz: olha, eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas para vocês. Não estou preocupado. Não estou preocupado se você vai falar assim, mas de novo, ele não tem outro assunto a não ser esse. Porque isso é segurança. Segurança. Nós temos que nos agarrar na fé. Temos que nos agarrar na santidade. Amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Então vamos continuar. Agora você vai para o versículo 14. Versículo 14 do capítulo 3. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos. Quantos perfeitos nós temos aqui? Levanta as mãos. Pode levantar a sua mão. Glória a Deus. Porque o Senhor nos declarou perfeitos, amém? Ele nos declarou perfeitos, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sangue de Jesus que está sobre nós. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê nem eu nem você, Ele vê o sangue de Jesus. Aí Ele diz: perfeito. Amém? Então nós somos perfeitos, não por causa da nossa bondade, por causa das nossas obras, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus que derramou o seu sangue sobre nós. Então ele diz, verso 15: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Se você está sentindo algo que está te acusando, se você tem recebido a acusação do diabo, não aceite. E eu oro para que Deus revele que Ele já te perdoou, se você já pediu perdão. Portanto, todas as vezes que você porventura cair em tentação e pecar, não aceite a acusação do diabo dizendo que você é um derrotado, dizendo que você caiu de novo, que você é um pecador. Não aceite. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. E agora Ele nos declarou perfeito. Então isso depende de uma revelação. A Bíblia aqui está dizendo que Deus vai revelar isso para nós. Se você tem um sentimento que não é esse que é de ser perfeito, se o sentimento que você tem dentro do seu íntimo é um sentimento de imperfeição, de sou um pecador, eu não dou conta não, ontem mesmo eu pequei, pedi perdão, Deus me perdoou, já estou eu aqui de novo caindo. Claro, você tem que abandonar o pecado. Abandone o pecado. Davi diz: aquele que confessa o seu pecado e o deixa, esse alcançará a misericórdia, esse alcançará o perdão de Deus. Todas as vezes que você pedir perdão, não aceite mais a acusação do diabo, porque o diabo está te acusando todos os dias da presença de Deus, todos os dias dizendo que você é um pecador, mas não tenha outro sentimento a não ser o sentimento de que eu estou perdoado, porque o sangue de Jesus já me perdoou. Amém, irmãos? Verso 16: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Naquilo que nós já alcançamos,
Se eu perguntar aqui quanto tempo tem que você é um cristão, eu vou perguntar aqui: aqueles que têm mais de um ano, aqueles que têm mais de um ano de evangelho, levante sua mão. Que entregou a sua vida. Você tem mais de um ano que você entregou a sua vida, levante sua mão. Amém. Quem tem mais de 2 anos? Quem tem mais de 3? Quem tem mais de 5? Quem tem mais de 10 anos? Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode baixar sua mão. Como diz o apóstolo, escritor de Hebreus, já deveria ser mestres. Pelo tempo decorrido, já deveria ser mestres. Amém, irmãos? Mas a palavra de Deus, você que sabe, você que conhece já há mais tempo, você que tem a prática de ler a palavra de Deus, você vai saber que a palavra de Deus, ela também tem algumas regras para nós. E aqui diz, verso 16: mas naquilo a que já chegamos, quer dizer, no nível de maturidade que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e citamos o mesmo. Que regra? A regra é que nós já fomos perdoados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos andar nessa regra. Uma vez que nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoou. Agora nós não devemos mais estar: pequei de novo, Senhor. Não, vamos prosseguir para o alvo. Que alvo? Verso 14 diz: para o prêmio da soberana vocação. Pelo que Ele nos chamou, o Senhor nos chamou, e Ele vai nos dar um prêmio, a soberana, aquilo que é mais excelente, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que existe louvor, aquilo que existe glória para Deus, aquilo que é de boa fama, aquilo que não tem, aquilo que é honesto. O prêmio da soberana vocação, aquilo que nós praticamos, que tem este selo, este carimbo, esta regra. Nós prosseguimos para este alvo. Amém, meus irmãos? Verso 17: sede também meus imitadores, irmãos. Amém? Vira para o seu irmão e fala: sede meu imitador. Você pode fazer isso? Você pode falar assim para o seu irmão: meu irmão, você pode me imitar? Você está maduro o suficiente para falar isso? Você já chegou no nível que o Senhor quer que você chegue? A esse ponto? Pode, Eliomar? Amém, glória a Deus. Você tem que olhar para o seu irmão e falar assim: olha, seja meu imitador. Meu imitador. Muitas pessoas, nós falamos aqui esses dias na nossa escola de discipulado, que muitas vezes as pessoas vêm nos reclamar: mas o fulano disse que é crente, olha lá onde ele está, olha o que ele está fazendo. Ele não disse que era pastor, o que ele está falando, o que ele está fazendo? E a gente fala assim: olha para Jesus, não olha para ele. Não é assim que a gente responde? Olha para Jesus. E não está errado falar isso. Mas aí eu falei aqui na quarta-feira: você quer falar algo mais excelente? Então diga assim: olhe para mim, não olha para ele não. Olha para mim. Você chegou nesse nível de maturidade? E fala assim: não olha para o fulano de tal, não. Eu não sei, ele disse que é pastor e caiu em tentação, está lá, jogado, coitado. Disse que era crente, está lá jogado. Mas olha para mim, anda comigo, você vai ver o que é. Eu sou perfeito, porque não por mim mesmo, mas por causa da perfeição de Jesus que está em mim. Aleluia. Então sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim amam. Tende o exemplo que tendes em nós. Nós podemos lá fora dizer assim: olha, vocês têm que tomar nós aqui, este grupo, como exemplo. Lá no seu trabalho, na sua escola, lá onde você mora, você pode falar assim: não, siga o exemplo da nossa igreja, siga o nosso exemplo. Você pode falar assim. Isso é um nível de maturidade muito elevado, aonde Deus quer te levar, se você ainda não alcançou, meu irmão. Aleluia. Verso 18: porque muitos atos, quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Amém? A palavra de Deus para mim e para você é essa: estai assim firmes, firmados no Senhor. Ele estabeleceu o padrão, o Senhor estabeleceu a regra. Nós temos que andar segundo o padrão de Deus, amém? E o padrão de Deus é Jesus Cristo. E os grandes homens de Deus, inclusive, faz assim, ó: você é o padrão. Você tem que ser o padrão para o seu vizinho. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu quero ser um cristão igualzinho a esse aqui, ó. Eu quero ser um crente igual o Jorge. Amém? Eu quero ser um crente verdadeiro, daquele jeito. Para ser daquele jeito eu quero ser. Agora, igual aquele fulano de tal, eu não quero não. Já viu alguém falar assim? Então que você seja o padrão, e que eu seja o padrão. Amém, meus irmãos? Que as pessoas possam olhar para nós e desejar ser cristãos como eu, como você. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Quem está grávida aqui? Só acho que tem mais um ali, ó. Escreve esses nomes aí para você colocar no seu filho. Evódia, Sintique. Tem uma amiga que não quer Evódia. Ó, tá vendo? Tem uma amiga ali que tem o nome de Evódia. Tá aqui, ó. Fui daqui tirar. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Vira para o seu irmão e diga isso: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, regozijai-vos. Amém. Seja a vossa equidade notória de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui está falando que você tem que ser, que as pessoas lá fora têm que ver em você a equidade. A equidade é o contrário da iniquidade. A equidade é a justiça que você pratica, é a bondade, é a misericórdia. Então que isso seja notório, que as pessoas lá fora possam ver você e enxergar isso em você. Amém, irmãos? Porque no finalzinho fala: perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você tem andado aflito? Você tem andado ansioso, preocupado com alguma coisa, com alguma conta, com alguma dívida? Aqui diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe, não se atemorize. Tente paz. Aqui diz: antes de você se preocupar com alguma coisa, faça Deus saber dessa coisa. Chega-se diante de Deus e fala: Senhor, isso está me preocupando, isso está me importunando, não está me deixando dormir. É isso que nós devemos fazer, ao invés de nos preocuparmos com alguma coisa. E o que vai acontecer? O Deus de paz, a paz que excede todo entendimento humano, a paz que o homem não compreende, ela vai invadir o seu coração, ela vai dominar o seu coração, e você não vai ser infartado, porque aqui diz que Ele vai guardar o teu coração. Muitas pessoas morrem de infarto por tanta preocupação, por tanta ansiedade, tanto medo. As pessoas de repente, o coração não aguenta, o sangue começa a bombear e o coração não aguenta, estoura, e aí dá uma hemorragia. Por isso que a palavra de Deus se preocupa até com o seu coração e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas
faça diante de Deus conhecidas as suas preocupações, e Ele vai trazer paz no seu coração, e Ele vai guardar o seu coração e os vossos pensamentos também. Amém? Vamos voltar para o verso 8. Quanto a mais, irmãos, eu vou ler e os irmãos vão repetir, porque eu quero que isso fique na memória da igreja. Amém? Eu vou ler e os irmãos repetem. Quanto ao mais, irmãos. Quanto ao mais, irmãos. Aqueles que jantaram falem, aqueles que não jantaram também. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos. Quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude. Se há alguma virtude. E se há algum louvor. Se há algum louvor. Nisso pensar. De pensar. Vamos praticar isso, irmãos? Quando você for ligar a sua televisão, vamos lembrar desse versículo? Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos repetir? Filipenses capítulo 4, verso 8. Irmãos, é segurança para nós. Nós andaremos seguros na presença de Deus. Amém? Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus e Pai será convosco. Olha a responsabilidade do apóstolo. Ele está chamando a responsabilidade para ele. Aquilo que você tem aprendido de mim, ele diz, aquilo que você tem visto eu fazer e eu praticar, o que você tem ouvido de mim, ele está dizendo aqui, ó, fazei também. É o padrão, irmão. Você é o padrão. Diga, eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Você é o padrão. Você tem que ser o padrão. O padrão para sua esposa, padrão para o seu esposo, para os seus filhos. Eles têm que olhar em você e ver o padrão. Uma vez eu falei para um rapaz que estava frustrado com a liderança da igreja dele. E aí eu disse para ele: você não tem medo de falar tudo isso que você está falando do lado do seu filho de 12 anos, 13 anos? Porque enquanto você falava, eu disse para ele, eu comecei a pensar, essa criança ouvindo tantas coisas contrárias àquilo que é a vontade de Deus, você falando aqui a minha preocupação é que ele escute isso e não queira mais nem saber de igreja. E ele até me respondeu algo que eu achei interessante. Se for verdade, glória a Deus. Ele disse: não tem medo não, porque eu sou o padrão para ele. Amém, irmãos? Você tem que ser o padrão. Eu tenho que ser o padrão. Os meus filhos têm que olhar para mim e desejar ser como eu. Agora, o que eu estou fazendo? Será que eu posso falar isso para o meu filho? Meu filho, tudo aquilo que você tem visto em mim, tudo aquilo que você vê o seu pai fazendo ou falando, em mim, pode me imitar. Misericórdia. Algumas pessoas não podem fazer isso. Algumas pessoas agem daquela forma: faço o que eu digo e não o que eu faço, como diz o ditado. Faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Mas os crentes têm que dizer o contrário: faça o que eu faço e faça o que eu digo também. Aquilo que você está vendo eu fazendo, pode fazer da mesma forma, porque é o padrão. Amém, irmãos? Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Vire para o seu filho quando você estiver na sua casa, andando pelo caminho, e fala: meu filho, olha, está vendo como é que o papai reage diante das situações? Está vendo como é que o papai reage diante das circunstâncias, diante dos problemas? É assim que tem que ser, está vendo? Essa é a forma, essa é a regra, esse é o padrão. Agora, nós temos que estar exalando o bom perfume de Cristo, como nós falamos no último domingo. E temos que estar sendo verdadeiros, puros. Temos que ter uma boa fama. Temos que ser respeitáveis, amáveis, justos. Amém, irmãos? Como diz aqui o versículo 8, temos que ser excelentes, um padrão verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Amém, glória a Deus. Pensei que ia ter uma apresentação hoje, mas não vai ter. Então nós vamos continuar mais um pouco. Vamos lá. Verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Todavia fizeste bem em tomar parte da minha função. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Muitas vezes nós gostamos desse versículo e falamos: tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando uma necessidade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai me tirar. Realmente devemos fazer dessa forma. Mas quando o apóstolo fala aqui, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode todas as coisas. Ele pode estar em aperto, pode estar abatido, pode estar passando necessidade, pode estar passando fome, mas também pode estar na abundância, pode estar na fartura, na alegria, na paz, no sossego. Amém, irmãos? Nós temos que nos contentar com a forma que nós estamos hoje, não aquele contentamento de falar assim: estou acomodado. Não, estou contente hoje com o que tenho, mas eu estou prosseguindo para o alvo. O meu alvo é o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz que nós temos direito ao melhor dessa terra. Temos uma herança do Senhor e nós devemos buscar essas coisas. A herança que Deus conquistou lá na cruz, Jesus, também é direito da igreja, e nós devemos buscar essas coisas em nome de Jesus. Então nós devemos falar: tudo posso. Se eu estou passando necessidade, eu posso, porque Ele me fortalece, Ele me ajuda e Ele vai me tirar desse lugar de aperto, em nome de Jesus. Verso 14: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo termina aqui falando das doações que ele recebeu, porque, como ele disse, ele sabia estar passando os problemas, os perigos, os naufrágios, a fome, a perseguição, a nudez, a espada, porque Cristo era quem sustentava ele. Mas a igreja de Tessalônica, ela mandava oferta para ele, os filipenses mandava oferta para eles lá em Tessalônica, e aí ele está agradecendo aqui essas ofertas, e ele fala assim: olha, não que eu esteja interessado nisso, mas a minha preocupação é que vocês sejam abençoados, porque a palavra de Deus diz: é quando nós damos que recebemos, amém? E é melhor dar do que receber. Então ele termina falando assim: então o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém, meus amados irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque-se diante do Senhor, ponha sua mão no seu coração nesse momento e peça a Ele que esse Filipenses capítulo 4 e verso 8 seja uma realidade na sua casa, na sua vida, para que o Espírito Santo possa te lembrar dessa palavra que foi liberada hoje. Todas as vezes que você estiver diante de uma televisão, diante de qualquer situação da sua vida, você vai lembrar: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, se
existe alguma virtude, se é de boa fama, se há algum louvor, seja isso o que eu vou pensar. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te lembrar desse versículo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, todos os lugares que você for, quando você estiver passando em frente a uma banca de revista, você vai se lembrar deste versículo. Quando você estiver na internet, o Espírito Santo vai te lembrar tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se existe algum louvor, se é de boa fama, se é justo, se é respeitável, se tem algum louvor, seja nisso que pensai. Em nome do Senhor Jesus eu declaro isso, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que essa palavra possa estar trazendo libertação agora naqueles que estão cativos, aqueles que estão viciados em alguma coisa, aquilo que o Senhor não tem se agradado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a libertação, eu declaro a liberdade, eu declaro que os teus filhos vão andar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa nos lembrar em todo tempo da verdade que liberta, da luz para o nosso caminho, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja a libertação da pornografia, a libertação daquilo que não tem nenhuma justiça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo, liberta a tua igreja, para que nós possamos pensar somente naquelas coisas que têm louvor e que te glorificam e que te louvam. Em nome de Jesus de Nazaré, vamos aplaudir o Senhor por ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia! Quantos estão abençoados? Eu estou. Irmãos, alguém quer um pedido de oração? Às vezes até nesse sentido, né? Às vezes fala, nossa,